Muito bem, está no ar o quadro História da Minha Cidade. Como de costume, todos os dias a gente tem uma história interessante de São João da Boa Vista para você. E nada mais, nada menos para contar essa história, ele, o professor Francisco Artem. Tudo bem, Soninha? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom, que ótimo. Tudo bem também por aqui, né? Nós ontem falamos das estações ferroviárias abandonadas de São João da Boa Vista, não é? Falamos aí da estação do Gerivá, falamos da estação do Bairro Alegre. Hoje, além de falar aqui também um pouco mais sobre as nossas estações ferroviárias abandonadas, nós vamos também falar sobre, no Rotativo no Ar, fazer uma reportagem sobre a estação do Bairro Alegre. Ah, legal, legal. Dá dó, viu, Sônia? Eu imagino. Dá dó. Faz muito tempo que eu não vou para aqueles lados lá, mas já estava abandonado há um tempo, eu imagino agora. Mas se você quiser ver como está lá, acompanha no Rotativo no Ar, vai Acompanharei. na AM 970 e pelas redes sociais da Piratininga, da Rede Piratininga, vai ao ar daqui a pouco, a meio-dia, começa. Pela Connect TV, começa às 18 horas o Rotativa no Ar. É o abandono total, você vai triste. Quem gosta, quem vai chorar de ver como é que está lá. Mas a gente gostaria de mostrar também aqui para o pessoal da Rede TV e também... Desculpa, Rede TV. Onde eu tô com a Connect cabeça? TV. É que eu fico preocupado com o Alexandre ali. Distrai. Vamos mostrar as fotos dessas estações para o pessoal da Rede Piratininga e também para o pessoal da Connect TV. Rede TV, larga a mão, pelo amor de Deus. Vamos benzer. É Rede Piratininga. Rede Piratininga. Vamos ver as nossas estações antigas, velhas, as fotos dessas estações aí, Alexandre. Essa daí é a estação do Gerivá. A estação do Gerivá, para os amigos da M970, ela ficava entre aqui São João a Aguaí. Era uma estação, Sônia, extremamente movimentada. Você pode ver a estaçãozinha com toda a arquitetura linda, e graciosa, bonita, né? graciosa. Logo atrás dela o depósito, onde morava também os ferroviários que trabalhavam na Companhia Mogiana, e ela trazia e levava muita gente, porque muita gente morava na zona rural naquela época. Essa estaçãozinha foi... Como é que você fala? Prochão. Nachon. Foi Nachon. Destruíram totalmente essa estaçãozinha que poderia ser, né, receber visitas. Na foto que nós estamos mostrando aqui na Rede Piratininga e na Connect TV, você vê lá os... como que chama aquilo? Os barrilzinhos. Barrilzinho. Né? Era produção agrícola que vinha ou ia, né? Ali deve estar cheio de produção agrícola ali dos agricultores da época. Com certeza. Né? Linda essa foto antiga que, felizmente, os nossos ouvintes da 970 não podem ver, mas está aí a descrição, né, da estaçãozinha do Gerivá, São João a Aguaí. E segundo ontem a entrevista do seu Agostinho, que morou pelas imediações, havia uma outra estação, eu não encontrei referência histórica nenhuma, que chamava-se Estação Pardal. Vamos ver mais outras estações aqui de São João. Essa já é a estação do Bairro Alegre, totalmente abandonada. Mas você vai ver o pior, você vai ver como está hoje. Aqui ainda está bom. Né? Vamos ver a situação dela daqui a pouquinho. Né? Esperar que essa está em pé, pelo menos, nós impedimos. Né? Aqui uma década de 70, a nossa principal estação é essa preservada, bem preservada, aqui na cidade, preservada a tempo, hoje sobre a administração da Prefeitura Municipal, né? E esperamos que continue. Essa mesma estação, muitos anos depois, né, quando logo nos primórdios de São João da Boa Vista, você perceba aí nessa foto que tinha 2 andares, né? Sim. Ali morava o chefe da estação. Nos vagões também moravam os funcionários. Dá para perceber que tem um vagão ali, Companhia um funcionário. Mogiana, e sempre foi muito intenso a movimentação nessas estaçõezinhas aí ferroviárias de São João da Boa Vista. Essa é a nossa principal, óbvio que perdeu toda a arquitetura original da época, mas está preservado. Gerivá novamente, na foto que nós já mostramos, e você também já mostramos essa foto, linda. São essas as fotos que nós temos hoje. Mas vamos mostrar também no Rotativo no Ar daqui a pouquinho a situação lá da estação do Bairro Alegre, que a gente vai lutar aí lutamos para que não fosse demolida, né? Agora vamos lutar para que ela seja
preservada, porque deu uma destinação ali para essa estaçãozinha. Nós temos o vídeo já aí, Alexandre, para mostrar. Então vamos mostrar a estaçãozinha. Como tá? Vamos só um spoiler, né? Sim. O assunto vai ser debatido hoje no programa Rotativa no Ar. Repito, a lá, estaçãozinha do Bairro Alegre. Isso é agora, Nossa, tá? Destruída. É recente, é hoje, pela manhã. Né? O pessoal da Connect TV vai ver às 18 horas, o pessoal do Rotativa no Ar pela AM 970 e pela Rede Piratininga vai ver a partir do meio-dia. Totalmente abandonadas as nossas estações ferroviárias, lamentavelmente, estão caindo. Já conseguimos as duras penas que ela não fosse demolida. E a demolição dessas estradas deixa muita gente cheia da grana, viu, Sônia? Porque da última vez que nós seguramos essa demolição, eles simplesmente chegavam, demoliam o pessoal que trabalhava na própria ferrovia, tá? Demolia tudo, tá bom? E levava as coisas embora. Quer dizer, ninguém sabe por que fariam. Eles certamente vendiam, isso tem um valor muito grande. Eles acabavam demolindo, acabavam pegando dinheiro para eles próprios, né? E a cidade perdia assim seu patrimônio histórico, cultural, artístico. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho no Rotativa no Ar, trazer mais olha o interior da estação aí, o pessoal da Connect TV e da Rede Piratininga é totalmente demolido. Uma judiação, um crime contra a nossa história. Lamentavelmente, você vai perceber que até a árvore dentro da estação está nascendo. E aí vai demolir tudo, vai cair tudo. Mesmo que seja uma construção antiga, forte, né? Com bastante base, mas se tiver... Com o tempo, né? Com o tempo vai demolindo. Olha, Sônia, é uma época interessante da nossa história, porque ela cada tijolinho dessa estação, de todas essas estações que nós mostramos aí, pra você ter uma ideia, vieram da Inglaterra. Nossa. Companhia Mogiana era uma companhia inglesa, né? Esses dias eu tenho aqui, vou ver se eu acho, na Austrália já tinha a mesma companhia, e você vai ver que é o mesmo símbolo da Companhia Mogiana. Eu tirei umas fotos lá. Nota-se que as paredes estão em boa conservação devido a esse material, né? Porque é muito antigo isso. Sim. Mas o restante está tudo destruído. Pois é. Só tanto o telhado, o forro, como o chão, que era de madeira, de primeiríssima qualidade. Não existe mais. Eles levaram embora. Sabe-se lá quando. Quando nós chegamos ali para preservar lá isso em 90, eles já estavam carregando, tinha carregado todos os móveis, estava tudo lá, né? Carregaram, levaram embora e você perceba que agora já não existe mais. Mas como eu dizia, olha, a empresa inglesa, Mogiana, trazia, eles não admitiam usar nada aqui feito no Brasil, porque eles tinham lá os seus lobbies também naquela época, ou porque não acreditavam nos produtos feitos no Brasil, mas na verdade é que eles importavam tudo, até o tijolo para a construção desses prédios das estações, vinham, olha lá, as árvores já nascendo dentro, vai estourar tudo, vai arrebentar a parede, né? E não vai sobrar absolutamente nada desse antigo prédio. Pena. É uma pena, lamentável. Acho que, enfim, dá vontade de prender os responsáveis, porque isso é um atentado ao patrimônio público. Mas isso é um assunto por Rotativo. Para nós interessa aqui a história. A história você percebe que ali havia madeira, eles retiraram essa madeira, foram vendidas certamente, alguém ganhou dinheiro com isso, né? Mas preservou-se pelo menos aqui, diferente da velha estaçãozinha linda, bonita, bucólica lá do bairro do Jirivá, essa pelo menos está preservada. Historicamente foi um ponto que passou muito dinheiro, que ajudou a construir São João da Boa Vista. Essa estação aí do bairro Alegre, ela foi feita, Sônia, foi construída graças ao trabalho, ao esforço de muita gente, dos fazendeiros da época, que transformaram o bairro, inclusive, num ponto de encontro, um ponto deles, porque eles chegavam das suas fazendas para transportar aí o café, os produtos agrícolas, e eles ficavam ali no bairro, eles tinham, cada um dos seus milionários lá tinha seus próprios vagões, que eram dormitórios, né? Então eles estacionavam ali e passavam a noite. Por isso que veio esse nome Bairro Alegre, né? Porque era um bairro muito alegre mesmo, porque todo mundo parava ali, tinha festas, tinha cinema, você acredita? O Bairro Alegre teve um cinema, né? Então era frequentado pelo pessoal muito rico,
muito cheio da grana, né? A estação do Bairro Alegre foi inaugurada em 15 de novembro de 1910. Imagina isso. Olha. Dia da República, certamente comemoração aí à proclamação da República, né? E ela foi inaugurada pela Companhia Mogiana, conforme nós já falamos, e para a pessoa se situar aí, ela está na altura do quilômetro 38 do ramal de Caldas. O ramal de Caldas foi inaugurado em 1886, nós já falamos isso aqui no programa, pelo próprio imperador que passou por aqui, Dom Pedro II, naquela festa majestática que nós narramos aqui para os amigos da Piratininga AM 970, pelos amigos da Rede Piratininga e da Connect TV, né? E quem doou o terreno para a construção da estaçãozinha só foi possível aí construir porque houve um morador lá que foi o José Inácio Diniz, quem doou o terreno para que fosse construída a estação, a casinha que tem ali do lado, também é onde moravam os funcionários da antiga Companhia Mogiana. O José Inácio Diniz tem muitos parentes ainda, residem ainda no Bairro Alegre. Eu dei aula para alguns dos novos, né, do pessoal dos novos descendentes aí do Inácio Diniz. José Inácio Diniz, né? E é um pessoal muito tradicional lá no bairro, né? E como eu disse, ela foi feita principalmente para escoar o café, mas também era um ponto importante de comunicação. Porque na comunicação não existia, né? Não existia rádio, não existia nada, tinha o telégrafo. Era a única maneira do pessoal saber as notícias que chegavam lá da corte, na época do Império, depois, posteriormente, essa estação já na República, né? 1910, né? E eles ficavam em torno do telégrafo. O que está chegando de novidade? O que tem de notícia? Então, o pessoal corria todo em torno do telégrafo. Então, são aí cenas hoje desse nosso cotidiano. Vamos para o intervalo, Sônia? Vamos faturar. Depois nós vamos falar mais do padre. Achei aqui uns documentos do padre José Valeriano de Souza, aquele padre que teve os 8 filhos, o padre da Serra. Esse assunto era um assunto proibido até recentemente, né? O povo tinha medo de falar sobre isso. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Até agora, recentemente, ninguém queria entrar nessa polêmica do padre que teve filhos, que morava em São João. E vou falar de um personagem hoje, será que vai dar tempo? Um personagem que você vai adorar. Quem? O Pirangueiro. Pirangueiro? Pirangueiro tinha uma piranga. Você não sabe o que é isso? Não. Pirangueiro, nem imagina o que é uma piranga? Não é o que você pensou. Piranga era um pequeno barquinho que transportava pessoas na época que não tinha estrada nenhuma. Sim. Muito menos a estrada de ferro, muito menos a estrada rodoviária. Como é que chegava até aqui? Rio. Então o Pirangueiro foi um personagem importante da história de São João da Boa Vista. E o Pirangueiro de São João era um personagem tanto, viu, Sônia? Porque ele era o protetor dos amantes. Ah, vá. Ele protegia os amantes aqui da cidade. Você não imagina o que esse cara fazia. Daqui a pouquinho eu vou contar essa história para vocês. Lembrando que nós estamos aqui nos primórdios de São João, contando um pouco da história desses primórdios para lembrar o aniversário da nossa cidade. Já a contagem regressiva, 3, 2, 1, 200 anos de São João da Boa Vista. Vamos viver cada momento intensamente aí desse aniversário. Daqui a pouquinho eu volto. José Valeriano de Souza, o padre que deixou a herança aí para os seus filhos, e também o Pirangueiro, o protetor dos amantes de São João da Boa Vista. Maravilha. Vamos faturar e voltamos já já. Muito bem, voltamos aí e vamos para as histórias interessantes. Essa do padre tem mais coisa aí, né? Esse padre danado. Imaginava. Sônia, eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de prestigiar aí os nossos historiadores, os nossos pesquisadores, aqueles que se debruçaram e se debruçam sobre a história de São João da Boa Vista. Já falamos do Rodrigo Falcone, que tem uma obra maravilhosa aqui, que são as nomenclaturas das nossas ruas. Falamos do Splittoser, o Jaime, que já deu sua colaboração, inclusive aqui pra gente, fazendo aqui algumas observações sobre o aniversário da cidade. E vamos falar com o seu professor João Batista Canapico, quero até gravar alguns programas com eles. O professor João é uma enciclopédia sobre a história do mundo, do Brasil e de São João também, né? E de Espírito Santo, Pinhal,
que é a cidade natal dele, e de mais gente importante também. Ah, legal. Que se chama Francisco Artegui. É, um deles. Eu quero falar hoje duas personagens interessantes de São João, é dela que nós vamos tirar aqui algumas informações. Sobre ela nós vamos falar posteriormente, mas só apontar um livro que elas fizeram, olha o tamanho do livro. 1976, Sônia. Olha que legal. Foi editado com a colaboração aí da Prefeitura Municipal da época, por isso que tem aí o símbolo da Prefeitura da época, tá certo? Do governo do Dr. Antenor José Bernardes. Conheceu o Dr. Antenor? Não conheci. Grande figura pública, um homem de uma bondade, um homem de uma cordialidade, um homem que, né, bom demais até. Tão bom que as pessoas às vezes abusavam da mão. Porque você não pode ser muito bonzinho também, viu? Eu aprendi isso na vida. É. Você não pode ser muito bonzinho não, que o pessoal monta cavalo mesmo, viu, Sônia? Ô povo forgado. Imagina, você acha que faz isso? Não faz não. Bom, a Maria Leonor Alvarez Silva com a pesquisa da Matildes Rezende Lopes Salomão deram a São João da Boa Vista essa obra maravilhosa, onde você encontra muitas informações sobre São João da Boa Vista. Algumas informações bastante polêmicas, como essa, por exemplo, mudança da data de fundação de São João, que agora os novos historiadores e os novos pesquisadores resolveram mudar, né? E oficializar a data agora está oficializada a data de São João. Bom, ela faz um capítulo aqui no capítulo 10 sobre um padre que veio antes do José Valeriano, que era o Paulo de Maio. E esse padre Paulo de Maio, ela faz observação aqui, eu já expliquei, ele não conseguiu pacificar as duas cidades que existiam dentro de São João da Boa Vista. A chamada Parte Velha, que era lá do Rosário, com a chamada Parte Nova, que era onde está a Igreja Catedral, o centrão de São João hoje, que foi fundado pelo padre João Ramalho, conforme nós falamos. Duas cidades com dois nomes diferentes, uma Santo Antônio de Jaguari, a Parte Velha, parte de baixo, e São João da Boa Vista, a parte de cima. Depois tudo hoje somos São João da Boa Vista, né? Mas ela faz um capítulo muito interessante sobre o padre José Valeriano de Souza, que nós falamos nas edições anteriores. Aquele padre que foi casado, teve 8 filhos, tinha a Leopoldina, a esposa, o amante, ou enteada dele. Enteada não, né? É amante. Não. Com quem ele teve os seus 8 filhos e deu origem lá à Serra do Padre. Cada filho, ele comprava uma propriedade, queria que eles fossem fazendeiros, para eles ficarem até pouco longe do estigma aqui da cidade, né? Onde as pessoas iam comentar sempre, olha os filhos do padre. Parece que teve traumas aí na família, posteriormente a gente fala sobre isso. Mas ela fala aqui sobre o padre José Valeriano de Souza, diz aqui, olha, que ele chegou em São João da Boa Vista no dia 1º de novembro de 1855 e chegou muito moço. Ele tinha 26 anos de idade quando ele chegou aqui, chegou junto com a mãe dele. Foi a primeira mãe de padre a morar aqui na nossa cidade. Ela veio falecer aqui em São João da Boa Vista mesmo. E ela é engraçada, até 1976 era um tabu. Se a gente falasse aqui do padre, dos filhos dele, a gente seria criticados. Aliás, até hoje tem gente que fala, vocês estão falando do padre, vocês estão denegrindo a imagem. Não estamos denegrindo a imagem de ninguém da igreja, sou jamais faria isso. Nós estamos contando passagens interessantes, levando o nosso pessoal a entender, o telefone toca, levando o pessoal a entender que isso era uma coisa da época, né? Que era comum até as pessoas terem aí os padres terem aí outros compromissos, enfim, não seguiam tão firmemente o celibatário, né? O padre José Valeriano veio com a mãe dele, e hoje nós podemos falar isso, e depois em seguida veio a figura da Leopoldina, que foi a mulher dele, né? Com quais ele teve os seus 8 filhos. E as duas historiadoras aqui fazem a observação que quando ele chegou, o padre Valeriano, aquilo que nós já falamos aqui, ele encontrou ainda os ânimos carregados e a população dividida em 2 grupos, a parte velha, repito, com a parte nova. E o padre de Maio, que estava aqui antes, ele não tinha a serenidade requerida para eliminar o mal-estar reinante. E, além disso, ele estiver aqui em caráter provisório. Então, ele não se envolveu aí na briga dos moradores da parte velha com a parte nova. Mas o padre Valeriano era jovem, otimista, desejava morar aqui definitivamente e tratou de desanuviar o ambiente, fazer a união já entre os 2 moradores. E ele, inclusive, foi lá conversar com o pessoal da parte velha,
fazia amizade com eles, e eles ficavam assim, aqui segundo a historiadora, eles estavam muito teimosamente arredados e hostis. Aproximasse lá gente da parte velha, eles da parte nova, eles não aceitavam, mas o Zé Valeriano, com jeitinho, bastante moço, foi chegando, se aproximando, e logo ele conseguiu pacificar aí a nossa cidade, né? E juntar as duas partes aí, São João Velho com São João Novo, né? Aí as historiadoras traz mais informações aqui. Ele tinha as reuniões do povo na época, Soninha, não tinha Câmara Municipal, não tinha nada disso. Então, como é que faziam essas reuniões? Quem comandava era a igreja, né? Todos sabem o enorme poder que a igreja tinha, poder espiritual sobre as pessoas, também o poder político, porque a igreja que organizava, a igreja que estruturava esse princípio aí de quase todas as cidades brasileiras e quase todas as cidades do mundo todo, né? Depois da invasão bárbara lá no Império Romano, é a igreja que teve que segurar, teve que segurar as pontas, porque havia uma desorganização total. Isso vem desde aquela Idade Média, e aqui também não era diferente. Então você tinha as assembleias paroquiais. E esse padre foi revolucionário, porque ele abriu essas assembleias para o povo. Inclusive a parte de cima, a parte nova, não admitia a parte velha. A primeira coisa que ele fez foi, não, vamos juntar todo mundo. Chama os velhos, chama os novos, reunião aberta. Ele era, como eu disse, um republicano, né? E eu falei assim, de engraçado como era um tabu falar do padre com os seus filhos, porque nem as duas historiadoras, que eram duas mulheres de vanguarda, duas mulheres de pensamento bem avançados, mas elas evitaram falar no padre com a sua mulher e com os seus filhos. Elas só fazem assim, uma referência dizendo, olha, e o padre deixou uma boa herança, deixou bastante dinheiro, mas mudou os testamentos dele várias vezes. Então ela falou, existia algum conflito aí, né? Agora a gente já sabe, pode falar que o conflito era com quem deixar o quê, porque ele tinha muitos filhos, né? Então ele foi mudando o testamento dele e ele acabou deixando aí um rastro para essa pesquisa que mostra hoje que era em função dos filhos dele. Então, veja bem aqui um registro que elas fazem aqui sobre o cemitério, que aqui tinha um cemitério, né, o cemitério da parte velha é Itupeva, vários moradores registravam o atestado de óbito sem apresentar o atestado médico, porque no referido bairro lavrava tão terrivelmente a varíola, chamava-se bexiga preta, que os próprios médicos se recusaram a ir até lá para atestar mais uma morte. Sobre isso nós vamos voltar a falar sobre isso. É um outro assunto específico aqui para a gente abordar aqui no nosso programa. Mas elas falam aqui do padre, né, que ele fez um grande desenvolvimento para São João da Boa Vista, um desenvolvimento relativo, porque também o desenvolvimento era lento, era devagarzinho, né? A cidade demorou para embalar, como quase todas as cidades aqui. E ela diz aqui que uma das realizações mais importantes do padre José Valeriano foi a demolição da igreja matriz primitiva, que era uma construção rústica e fraca, aquela erguida pelo Monsenhor João Ramalho, né? E erguer no mesmo lugar onde hoje é a Igreja Catedral, um edifício mais condizente com as cerimônias do culto católico. Quando faleceu sua progenitora, a mãe dele, padre José Valeriano e seus irmãos e cunhados, respectivamente, Cândido José de Souza, Antônio José de Souza Varela, põe aqui o nome de todos eles, assinaram um termo de desistência a qualquer herança que porventura houvesse. Olha que interessante. Então, ele acabou deixando tudo para os filhos dele mesmo, né? Talvez já pensando nos filhos, vai saber, né? São informações que passam aí despercebidas. Mas elas falam assim, que ele deixou uma grande herança, foi um dos fundadores do Partido Republicano de São João da Boa Vista, né? E nós já ressaltamos isso aqui. Bom, eu fiquei de falar do Pirangueiro, você vai ficar curiosa até amanhã, viu? O protetor dos amantes de São João da Boa Vista. Ah, vamos, eu quero ver você vai amanhã. Tem história pesada dele, cada coisa que... Vocês vão conhecer esse personagem aí que antecede até a fundação de São João, porque ele ficava ali no Rio Jaguari, no Rio da Prata, levava um, levava outro.
escondia os namorados. E é uma história meio brava, né? Mas aqui as informações, repito, da Maria Leonora Alvarez Silva e da Matilde Rezende Lopes Salomão, nesse livro maravilhoso que elas escreveram, contando aí os primórdios da nossa cidade. Amanhã a gente traz mais informações, amanhã a gente traz essa história do amante, do protetor dos amantes de São João da Boa Vista. E quem tiver um amante, faz uma oração aí pro pirangueiro. Pro pirangueiro, que ele vai te orientar bem o que você deve fazer, tá bom? Então amanhã a gente conta a história do famoso pirangueiro de São João da Boa Vista, aquele que protegia os amantes da cidade. Amanhã a gente volta então com histórias da minha cidade. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus hoje, amanhã e sempre. Beijo, pessoal, até amanhã, tchau, tchau.